uma satisfação a gente poder participar depois de tantos anos de prática, né? Eu não imaginar que a gente chegaria nesse dia, né, nesse momento de ter um coletivo que iria criar um mapeamento para poder registrar isso, que é de extrema importância, né? Fazer esse registro para a nossa história, para a história da capoeira de Santa Catarina, do Brasil e do mundo, né? Então, eu sou Rosa Cristina Costa, eu nasci em Florianópolis, no centro de Florianópolis, vim para São José, especificamente no bairro Bela Vista, com 8 anos de idade, estudei nas escolas públicas do município e depois de Florianópolis. Eu vi a primeira vez a capoeira no centro comunitário do Bela Vista e também vi a capoeira, né, quando o meu cunhado, que já praticava com o mestre Pop, pela primeira vez eu vi a capoeira numa apresentação nas ruas, assim, e depois eu fui olhar uma roda na Academia Birimbau de Ouro, que foi a primeira academia de capoeira de Florianópolis, né? O mestre Pop, meu mestre, sempre foi meu mestre, desde quando eu conheci a capoeira, todo o meu beabá da capoeira eu aprendi com ele e sou discípula dele. E eu me apaixonei pela capoeira, pelo aquele jogo de movimentos corporais, musical, aquela magia, né, da capoeira em si, que quando a gente para olhar, ela é contagiante. E foi paixão à primeira vista e eu comecei a praticar capoeira, eu tinha 13 anos, era adolescente. Já praticava outras atividades esportivas na escola, vôlei, futebol. E preferi continuar na capoeira, assim, foi algo que me manteve mais que tudo. Todos os esportes que eu pratiquei, a capoeira foi que eu me mantive mais tempo treinando, né, praticando. E aí foi adolescência, adulta, a gente foi se envolvendo cada vez mais com a capoeira. Cada vez mais a capoeira foi fazendo parte da minha vida, né. Tudo que eu fazia, eu comecei a estudar educação física, a capoeira já fazia parte. Qualquer trabalho que eu fosse fazer, a minha apresentação era voltada para a capoeira, qualquer atividade, né? E também as outras manifestações que também acompanham, né? Uma ukulele, puxada. Então tudo que eu fazia na escola, depois também na faculdade, era tudo voltado para a capoeira. A modalidade que eu praticava, que eu mais tinha conhecimento, que eu mais gostava. E passei por vários momentos da capoeira em Floripa, né? No centro, depois na Barriga Verde também, numa universidade, a faculdade que tinha, o mestre dava aula lá também, tinha muitos universitários. Me lembro também de um momento bem legal da capoeira, que eu estava conversando, que nas rodas de sexta-feira, além dos alunos, né, e alunas que tinham na capoeira, tinha muitas mulheres adultas, criança era só os filhos do mestre. O restante era a maioria adulto e adolescente. E o boom da capoeira, que eu digo assim, que foi um momento que eu despertei de verdade para a capoeira, foi um pouquinho antes com o Grupo Nação e depois na época do AU, ali, década de 90, 95 para cima, foi um boom onde a capoeira estava aparecendo no mundo inteiro. E aí a capoeira que também estava num auge bem bacana, de muita gente treinando, muito menino, muita menina, jovens, adultos, e foi um momento muito legal, assim, de grande aprendizado na época do AU, porque a gente passou por várias transformações de graduações, de toques, de fundamentos de toque, de ritmo, de roda, os grupos crescendo bastante, então a gente tinha uma troca de experiência muito grande com todo mundo aqui da ilha, né? Tinha, assim, aqueles capoeiristas mais antigos, que era o pessoal lá da Barra, né, do Mestre Calunga, o Gerry, o Muriel, o Kiko, tinha o pessoal do Palmares, né, que era a Ju, o Polegar eu fui conhecer bem depois, mas ele já estava também na capoeira, o Corvão, o Adão, uma galera que é mais antiga aí, que conseguiu perdurar a capoeira até hoje, né, como eu. E tinha também, claro, o Pinóquio, né, que é meu irmão de capoeira. Quando eu entrei na capoeira, ele já estava bem mais tempo, né, ele começou menino, mas a gente era adolescente.
Na capoeira ele, o Lapa, a Andréia, o Rodinei, o Ricardo. Tinha uma leva legal, a Márcia, que era na época jornalista, repórter, de educação física. Eu comecei a colocar a capoeira dentro do meu trabalho, nas aulas, ensinando alguns fundamentos, a parte histórica da capoeira. Fui inserindo também os movimentos sociais, a capoeira como cultura popular, o boi de mamão, toda esse misto, né, de atividades culturais que acontece na nossa ilha, né, principalmente. Então foi um momento bem definidor para mim. Ou eu continuava na capoeira ou eu seguiria outro rumo, porque eu também praticava outros esportes na época. E então a capoeira se firmou, fez uma junção comigo que não tinha mais como eu voltar atrás e falar não dá mais para ser capoeirista, eu não quero, apesar de muitas coisas, né, que acontecem dentro da capoeira, muitos preconceitos, muita discriminação, muitas coisas que também não são legais, assim como tem coisas maravilhosas na capoeira, né, que faziam com que a gente também pensasse se iria continuar na capoeira ou não, até pelo esse formato machista de ser um esporte que é predominante por homem, né? E claro, a gente ali resistiu. Nós somos em quase meia dúzia aqui, as mulheres na ilha, mas a gente está aí, resistiu aí as pancadas, os desaforos, muito desaforo, muita discriminação, preconceito, mas a gente ficou ali resistindo, está aí até hoje resistindo, né? Eu comecei a dar aula de capoeira em 98 no Colégio Maria Luísa de Melo. Comecei a fazer um trabalho fora, sem ligação nenhuma com instituições públicas. E aí depois a gente conseguiu inserir vários projetos em São José, Florianópolis. E aí a gente conseguiu expandir a capoeira para toda a rede. A gente deu aula em educação infantil, séries iniciais, ensino fundamental, EJA. A gente conseguiu inserir a capoeira de uma forma bem legal assim nas escolas. Foi um trabalho bem positivo em todos os sentidos. A gente com certeza formou muitas crianças que hoje são adolescentes, adultos, conseguiu contribuir de forma bem positiva, educacional, política, assim, social na vida desses jovens. A gente encontra muito deles por aí e eles são bem gratos e lembram bem de tudo que a gente ensinou, né, quando eles eram menores. E aí, daí para frente, o AU, a gente acabou o AU acabou se desfazendo e a gente montou o projeto, eu e mais dois parceiros, montamos o projeto Capoeira na Escola, que na verdade era uma extensão do AU, né, da capoeira que o Mestre Pop ensinava. Aí ficamos lá, eu junto com eles, nós ficamos 10 anos fazendo vários trabalhos nas escolas também, na maioria das vezes em escolas. E em toda a grande Florianópolis a gente tinha uns trabalhos bem legais, sociais, assim, que a gente fazia. Tinha um trabalho bem legal que a gente fazia, que era o Subindo a Ladeira, que a gente ia numa comunidade onde a capoeira não tinha acesso em nenhum tipo de cultura, levava cesta básica, fazia festinha de Natal, festinha de criança. A gente conseguiu realizar bastante atividades assim voltadas para o social, né? Usando a capoeira como uma ferramenta de trabalho e conseguindo também fazer políticas públicas. Então nessa caminhada assim de mestre, eu também tive um momento que eu precisei refletir muito se era aquilo que eu queria, porque tipo, parece que pesou aquela, agora botou uma mochila e agora, cara, agora tu vai ter que fazer isso e aquilo, mas tu nem sabe o que é aquilo que é para fazer, entende? E aí, mas foi só uma fase, depois eu passei e comecei a entender melhor, comecei a ter uma participação maior na militância com as mulheres, sobre as nossas necessidades, como é que a gente é vista, o que é que a gente tem que fazer, quais são os desafios, quais são as transformações que a gente precisa para modificar esse cenário e também a gente assumir o nosso local que é de direito também. Então, eu vejo agora assim, eu num momento muito melhor, mais politizada, mais envolvida socialmente, em todos os sentidos da capoeira, assim, tentando buscar uma melhora, sempre tendo uma visão de coletivo, nada de individual, sempre que tiver alguma coisa, a gente poder debater, ser uma coisa democrática, né? Para que todo mundo, para que as outras pessoas também possam ter acesso como a gente teve e está tendo hoje, entende?
Então essa caminhada assim foi um pouco difícil quando eu também decidi olhar só para mim, mais para mim na verdade, né? Porque quando a gente dá aula, a gente tem uma visão o tempo inteiro para o aluno, a preocupação é toda para o aluno, tudo é para o aluno, como que vai ser, enfim. E aí chegou um tempo assim que eu decidi, não, agora eu vou dar uma olhada para mim, vou pensar um pouquinho em mim. E aí eu saí por aí para rodar capoeira aí pelo Brasil, e eu fui para Salvador, fui para São Paulo, fui para o Rio, para Curitiba, Porto Alegre. E as pessoas possam saber também que a caminhada não é fácil. A caminhada da mulher na capoeira é bem difícil. Eu sei também que em outros esportes também tem mulheres que resistiram, né? E continuam até hoje, mas na capoeira, cara, é bem difícil mesmo. Assim, a nossa caminhada, eu me curvo muito para todas as mulheres da capoeira, assim. Especialmente para aquelas assim que ficam até lá o seu finalzinho da vida, né? Já na adolescência, adulta, começa a parte da velhice assim, firme na capoeira, resistindo, com coragem de falar, de se expressar, sabe? O seu joguinho simples, mas o joguinho que eu falo é o jogo emocional, né, espiritual, já não é nem mais um movimento pelo movimento, né? É uma coisa muito além daqui, a gente até nem consegue entender. E não tem como hoje eu me ver fora da capoeira, porque a capoeira foi o que me deu grande parte das vivências e experiências que eu tenho hoje com o trabalho, em relação ao social, essa visão política, social, econômica, sabe? Essa noção de humanidade, de a gente saber como lidar com as pessoas, lidar nos meios que a gente transita, sabe? Então a capoeira ela dá um status para a pessoa. Todas as pessoas que estão na capoeira, ela acaba te dando um status onde as pessoas começam a te ver com outros olhares, entendeu? De alguém que está ali à frente, que está fazendo um trabalho, que tem uma responsabilidade social, educacional, sabe? No meio onde a gente vive. Então a capoeira não tem como... Eu sou a capoeira, né? Ela é ele e eu sou ela, não tem como fazer uma distinção disso. É quase que impossível. E sobre religiosidade, né? E as manifestações também, que acompanha a capoeira. Eu, por exemplo, eu sou uma praticante da Umbanda, né? Eu gosto muito dessa parte da religiosidade. Eu acredito muito nos orixás, na força divina. E eu gosto muito do tambor. O tambor tem uma ligação muito forte com a energia do universo, né? Eu tenho também uma conexão muito forte com isso, gosto muito de participar de todo o ritual, gosto também do candomblé, que são religiões de matriz afro, né, e brasileira. Também estudo também o espiritismo. Então, na verdade, eu sou de boa para tudo. Eu procuro seguir o caminho do amor e da bondade, porque isso vai estar em qualquer religião. Qualquer núcleo religioso vai estar isso. Então é isso que eu procuro, uma busca melhor para mim, para minha vida como ser humano, para as pessoas também. E eu sei que através da capoeira eu consigo fazer essa contribuição. E eu gosto muito de todas as outras. Eu gosto muito do boi do mamão, que é uma cultura popular maravilhosa. A gente conseguia inserir, quando eu estava no projeto Capoeira na Escola, a gente conseguia colocar, a gente botou o boi de mamão, montou o boi de mamão, e divulgava, falava sobre a história, não só da capoeira, e porque o boi de mamão é uma cultura muito nossa aqui, né, de Floripa, e eu quando criança eu também fiz muito boi de mamão, eu era a cabrinha. E então está muito forte isso assim dentro de mim como uma atividade importante para a nossa cultura, para nossas crianças, para os adultos, para os idosos, porque tem idosos que adoram ver o boi de mamão, relembra, né, aquela história da sua infância. O maculelê eu gosto muito também, a puxada de rede, tudo tem um contexto histórico muito importante para a nossa cultura. Eu trabalho todas essas manifestações nas minhas aulas sempre, explico,
quando dá, a gente faz apresentações também. O mapeamento é algo muito, mas muito importante, de verdade. Eu não tinha participado de nada parecido aqui, né? Aqui na Grande Florianópolis. Eu já tinha visto esse tipo de trabalho em outros lugares e fiquei muito feliz mesmo de poder participar junto, né, com esse coletivo desse trabalho que para mim é um dos mais importantes, não desmerecendo ninguém mesmo, nenhum trabalho, mas esse é o trabalho que vai deixar registrado na nossa história, né? Quem foram as pessoas, quem é que contribuiu para a construção, para o desenvolvimento da capoeira, das culturas, né? Das nossas culturas. Então é um trabalho assim de grande valor mesmo, assim, fico muito feliz de poder ser a pessoa que também está dentro desse coletivo, desse trabalho, de fazer parte, de estar hoje, aqui do outro lado, né, podendo falar, para deixar registrado para as outras pessoas daqui para frente, alguns anos, o que foi a história da capoeira na Grande Florianópolis, por enquanto, né? Porque a vontade é que se expanda para Santa Catarina, né? A tendência. Então fico muito feliz com isso, foi uma grande sacada, assim. A ideia foi genial. Então, daí essa experiência assim, que eu guardo bastante, que foi bem significativa para mim, era quando a gente fazia esses trabalhos sociais junto com a capoeira. A gente ia nas comunidades mais carentes, fazia apresentação de capoeira, maculelê, e sorteava assim, na verdade não era um sorteio, né? A gente meio que combinava na comunidade quem eram as famílias que estavam precisando naquele momento, né, de um auxílio, e a gente fazia as entregas das cestas. E teve muitos momentos ali que foram assim bem marcantes mesmo, que eram crianças que faziam aula com a gente e eu fazia com tanto amor aquilo, cara, que quando a gente fazia aquelas entregas era muito emocionante, cara, porque a gente levava a capoeira para lá e só que eles precisavam de muito mais coisas, né? Não só da capoeira. E a gente conseguia em alguns momentos fazer isso, juntar daqui e dali e levar nossa boa vontade, né? Entregar as cestas para as pessoas. Então isso aí foi assim, um momento que me marcou bastante. Quando a gente trabalhava nas escolas, era comunidade bem pobre, cara, bem pobre mesmo, assim, que às vezes não tinha nem roupa. E a gente fazia aquilo com tanto amor que as pessoas, cara, não tinham nem como agradecer, sabe, aquilo que a gente fez, que pra gente, tipo, não era tão importante, né, pô, pegar uma cesta e entregar, mas as pessoas que estavam precisando daquilo era um presente, né, um presente que em algum lugar, de algum lugar chegou, né. Então esses momentos assim que a gente fazia, cara, na escola, eles eram muito importantes, cara, muito mesmo. A capoeira tem vários, cara, assim, divertidos, assim. Teve um momento que foi bem importante quando a capoeira foi reconhecida como patrimônio imaterial. A gente estava em Salvador nesse dia, a gente ficou num local ali em cima, perto do elevador. O pessoal de Salvador ali fez várias rodas naquela área e a gente naquele dia estava ali, naquele momento do registro, podendo participar desse momento tão importante para a capoeira, né? E a gente pôde jogar em todas as rodas, com vários capoeiristas de Salvador e outros que estavam também ali. Foi muito marcante assim, esse dia, que ficou gravado na minha memória. Foi uma oportunidade que foi um presente, né? Poder estar nesse momento ali, num local onde a capoeira tem tanta história, né? Tem todo o seu marco inicial, e a gente não morar ali e estar naquele momento lá do registro. Foi esse momento também foi marcante para mim na capoeira. Então, eu acredito que a capoeira, ela tá... Hoje eu penso, né, que essa proporção que a capoeira tá tomando em relação a ter um pouco mais de consciência política, né, social, relacionado à mulher, ao preconceito, à discriminação. Eu acredito que a gente está levando a capoeira para um outro patamar. Está saindo um pouco daquele lado da capoeira, né, discriminada, capoeira que era coisa de gente malandra, né? A capoeira hoje, a gente já conseguiu inserir a capoeira dentro das escolas, universidades, né?
Então, aquele olhar de discriminação que existia maior em relação à capoeira, eu acredito que ela está tomando outro rumo, as pessoas estão tendo mais consciência, estão respeitando mais a capoeira, estão dando mais valor para os profissionais né, que praticam e que também ensinam a capoeira. Né? Eu acredito que o caminho da capoeira é melhorar, mas ela continuar aquela coisa raiz de luta, de jogo, de energia, isso aí nunca vai acabar, porque é o que mantém ela viva, né? Essa resistência de lutar contra o preconceito, discriminação, isso aí vai ter a vida inteira, a gente vai precisar, porque isso não vai acabar agora, é uma coisa que já vem estrutural, já é estrutural, né? Então a gente precisa estar ali resistindo para lutar contra todos esses tipos de preconceitos, né, que existe. E eu penso que cada vez mais ela vai estar num patamar melhor, de mais, sendo vista com mais respeito, mais valorização, né, mais humanidade. Eu acredito assim que a capoeira, pelo que ela já passou e está agora, a tendência é que venha a melhorar e que as pessoas também que estão inseridas nesse meio também tenham um olhar maior sobre isso, né, sobre a importância e a valorização da capoeira e dos mestres e das mestras, né, da capoeira. Eu que agradeço pela oportunidade, que a gente possa cada vez mais estar juntos, né, nesses coletivos para que a gente coloque a capoeira no lugar que ela merece, né.